Um São Paulo arrasador que vence mais uma e embala de vez na temporada, hein, pessoal? Cá entre nós, o tricolor garantiu a segunda posição do Grupo E da Libertadores e agora aguarda sorteio para descobrir o seu adversário nas oitavas. Cara, não é que o Crespo deu jeito nessa equipe? Me acompanhar os detalhes dessa partida aqui comigo. Muito bem, torcedor do futebol brasileiro, em geral, em si, tudo certinho com vocês? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vai deixando aí o curtir de vocês, o like, né? Compartilhe o vídeo aí com quem vocês conhecem, né? Com quem gosta de futebol, claro, de conteúdos esportivos, para quem gosta de automobilismo também, por que não? Fórmula 1, né? Estamos na ativa. Para vocês que curtem o nosso canal, teve análise, por exemplo, aí do GP de Mônaco desse final de semana. Na verdade, teve a prévia, né? Depois a gente confessa que a gente não conseguiu ter tempo de fazer análise, mas enfim, tem lá para vocês curtirem também, tá bom? Lá no Instagram, @fimdepapo com 2is, pessoal, tem todos os stories, tá em destaques lá, os grandes prêmios, tá bom? Da Fórmula 1 para todos vocês, só curtir lá que não tem erro, vocês não irão ficar na mão, tá bom? Pessoal, vamos falar de Libertadores. São Paulo jogou agora há pouco aí contra a equipe do Sport Cristal, venceu mais uma. Jogando bem, né? Não tem mais o que fazer nessa Libertadores, já estava classificado. O Crespo colocou uma equipe alternativa para testar, ver o que essa molecada tem para mostrar. Essa molecada, é bom lembrar que ficou devendo, né, nos últimos 2 jogos aí contra Rentistas, lá no Uruguai, e contra o Racing aqui mesmo no Morumbi, quando perdeu. Então é natural que essa equipe alternativa do São Paulo precisasse mostrar alguma coisa de novo, porque a equipe titular tá aí, foi campeão paulista. E essa equipe reserva precisava mostrar que, quando necessário, o Crespo poderia, logicamente, contar com esses jogadores, né? E foi lá, venceu bem, Bruno Alves de cabeça fazendo gol, o Rojas fazendo um golaço, rapaz. Esse aí com certeza vai ser candidato aí a ser um dos gols mais bonitos, pelo menos dessa primeira fase da Libertadores. E o Vitor Bueno fazendo o 3º gol, logo na sequência, logo depois do 2º gol, aí a equipe do Sport Cristal naturalmente desanimou, acabou tomando o 3º gol na sequência, né? Bom, pessoal, o São Paulo é o seguinte, o que impressiona nessa partida do São Paulo hoje, em específico, foi a leveza que a equipe jogou, né? É imprescindível que quando você ganha um título, já na partida seguinte, mesmo que seja com a equipe alternativa, você entre de ressaca, né? E aí muita gente vai falar assim, pô, Yuri, como que você vai entrar de ressaca? Foi o time reserva que entrou. Mas o time reserva não comemora o título? É claro que comemora. Os jogadores comemoraram e muito no domingo. Mas é natural que a cabeça dos jogadores estivessem, claro, mais concentrados, porque teriam um jogo 48 horas depois de ser campeão paulista. Então é natural que esses jogadores estivessem um pouco mais concentrados, né? E como eu disse no começo do vídeo, eles precisavam mostrar. E mostrou, tá? Eu quero falar em específico, individualmente, de um jogador, que é o Rojas, né? O Rojas, ele tem contrato aí até o final do mês que vem com a equipe de São Paulo. A diretoria de São Paulo não pretende renovar com ele. Isso porque o jogador teria pedido um pouco mais, né? Aí o São Paulo tá naquele plano de tentar renegociar ou tentar cortar custos. Tem uma dívida grande, por exemplo, com o Daniel Alves, 11 milhões. Né? Ontem mesmo, se eu não me engano, o Daniel ele deu uma entrevista ao portal All Sports, onde disse que, em tom de brincadeira, logicamente, mas para quem foi campeão pode, né? Mas ele disse que não vai facilitar mais, que vai parar de facilitar. E, de uma certa forma, tem um pouquinho de verdade, né? É aquela brincadeira com fundo de verdade, tipo assim, pô, se der me paga, né? Então tem aquela expectativa. Mas enfim, do Rojas, cara, pra mim é um bom jogador, tá? Ficou 2 anos parado, pra mim, putz grilo, foi um desperdício, porque quando ele chegou no São Paulo e antes de ter a contusão, ele jogava bem, né?
Ele chegou lá em 2018, 2019, se eu não me engano, e jogou muito bem naquele início, sofre a contusão, e aí os anos de contrato vão passando, ele não vai conseguindo jogar. Eu imagino a agonia que o jogador, né, fica, porque vê seu contrato indo embora, tá num grande clube como o São Paulo, mas não consegue mostrar trabalho. É claro, ele sabia que chegando numa situação dessa e não conseguindo apresentar bons jogos já no seu retorno, a diretoria de São Paulo não iria permanecer, né, com ele. E ele volta e volta muito bem, fazendo gols. Não é aquela peça descartada. O Crespo opta por utilizá-lo em muitas partidas, principalmente do Campeonato Paulista, e ele consegue desempenhar, consegue fazer bons jogos, né? Mas o diretor aí da equipe de São Paulo, em entrevista ontem lá na Rádio Transamérica, se eu não me engano é o Del Monte, né, o nome dele, disse que vai sentar para negociar. Estava esperando o final do Campeonato Paulista, a partir de hoje, terça-feira, né, ontem no caso, para quem está vendo o vídeo aí nessa quarta, iria começar a ver essa situação do Rojas, né? Mas é isso, eu já deixo minha visão. Se por mim, é um jogador que, se não titular, mas que pode ajudar muito bem a equipe do São Paulo na sequência da temporada, até porque o São Paulo tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores simultaneamente. O calendário, apesar de aparentemente nesse início de Campeonato Brasileiro voltar a alinhar quarta, domingo, é um calendário muito, muito estreito, né, pessoal, do futebol brasileiro. Todo mundo sabe, todo ano a gente questiona isso, debate, a gente comenta isso. O calendário, mesmo normal, sem a pandemia, já era um calendário questionável. Então, para mim, na minha visão, é um jogador importante que deveria permanecer. Outro ponto que eu achei muito interessante no jogo de São Paulo hoje, pessoal, foi aquilo que eu já tinha falado há 2 jogos para vocês atrás, da Libertadores. O Hernanes nessa equipe titular. Era natural que ele não iria aguentar 90 minutos, que ele iria sentir a parte física, mas é isso que eu estava falando. É importante que nesses jogos, se não valem grandes coisas, né, não são jogos com caráter de decisão, que você coloque esses jogadores veteranos, esses jogadores que têm essa moral, para que eles possam render, ou pelo menos sustentar o alto salário que eles ganham. É totalmente estranho você ter um Hernanes no seu elenco e você não utilizar nem como titular contra o Rentistas do Uruguai e contra o Racing, uma partida que praticamente já estava encaminhada a classificação, como foi, mesmo perdendo. Então eu achava muito estranho o Crespo nem utilizar. Claro, colocou no decorrer do jogo, mas não, o que eu estou falando é de titular. Se o Hernanes não tem capacidade de, repito, né, pela terceira vez, mas se ele não está tendo a capacidade de entrar no time titular, reserva do São Paulo, para que ele está servindo? E isso foi um outro ponto que o Domon também falou na Rádio Transamérica ontem. É um ótimo jogador de grupo, que motiva, né? Ele deu um exemplo muito claro que na última rodada do Campeonato Paulista contra o Mirassol, lá em Mirassol, uma viagem de 5, 6 horas, a molecada foi para aquele jogo, né? O Crespo poupou os titulares, a molecada foi para aquele jogo e ele incentivando a molecada, né? Dando força, dando moral, sabendo que era a chance da molecada mostrar trabalho. Eu não desconfio que ele seja realmente esse cara de elenco, mas ele precisa jogar. Ele ganha um alto salário, né? Mas enfim, hoje fiquei... Assim, foi legal ver o Hernanes de titular novamente com a camisa do São Paulo, tá certo? Mas é isso, torcedor. O vídeo hoje é um pouco mais curto, até porque o jogo não valia muita coisa, mas é importante a gente vir aqui e expor um pouco da nossa opinião. Eu sei que tem muitos São Paulinos que acompanham a gente, mas eu vou falar pra vocês, hein? Eu vou parar de fazer vídeo do São Paulo. Isso aqui tá virando São Paulo Futebol Clube, o canal. Caraca, velho. Muito jogo aí da equipe de São Paulo e a gente tá tendo que acompanhar. Essa semana aí é mais uma semana bem corrida. Amanhã tem jogo do Corinthians, tem jogo do Santos. Na quinta-feira tem o Palmeiras também cumprindo tabela aí na Libertadores contra a equipe do Universitário. E, pessoal, promete, hein? A partir da semana que vem, desse final de semana, tem estreia do Campeonato Brasileiro. Jogos grandes, jogos decisivos. Já nesse final de semana temos aí Flamengo e Palmeiras, Fluminense, se eu não me engano é São Paulo e Fluminense, né, no Morumbi, se eu não me engano, no sábado. O Fluminense que hoje bateu a equipe aí do River Plate 3-1 lá na Argentina. Então, são jogos interessantes e que eu vou pagar para ver. E vocês?
estão na expectativa aí de bons jogos, né? O time de vocês tem demonstrado confiança para poder começar esse Campeonato Brasileiro? Comenta aqui, deixa aí nos comentários, tá bom? Pessoal, deixa seu curtir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho só para vocês não se esquecerem. E claro, compartilhe o máximo que vocês puderem para que a gente possa trazer mais e mais conteúdos para vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!